Olá, pessoal. Agradecemos, então, pela audiência de vocês no nosso primeiro encontro da terceira semana de enfermagem da Rede de Saúde Divina Providência. Hoje, então, conduzindo a conversa, estão conosco a Fabiane Feiler, gerente assistencial do Hospital Divina Providência, e a colega técnica de enfermagem Viviane da Silva, que atua na emergência. Antes de passar, então, para elas, gostaria de informar que, caso tenham dúvidas ou sugestões, acesse o código que aparece aqui no vídeo e deixe lá seu comentário. Desejamos um bom evento para todos e as colegas estão com vocês. Bom dia a todos os colegas da Rede de Saúde Divina Providência. Então, nesse ano, a nossa proposta da Semana da Enfermagem vai ser um pouco diferente. Ousamos dizer também que ela é inovadora. Serão feitas lives diárias, abordando temas diferentes, que vão ser conduzidos a cada dia por colegas de diferentes áreas das unidades da nossa rede. Nesses 5 encontros, abordando o tema de 1 ano de pandemia e como a enfermagem se viu no meio a tudo isso. Falaremos também sobre o olhar para o paciente COVID, né, que é um paciente bem diferente, que nos trouxe várias surpresas, né? E também sobre as tecnologias aplicadas no tratamento dessa doença, que colapsou o nosso sistema de saúde. E, por fim, o que nós queremos para o futuro. Então, esses serão os temas abordados nesses 5 dias. Então, vamos lá, para a nossa primeira rodada de conversa. E hoje nós temos o nosso colega Marcos André Hilbert, que ele é enfermeiro pela Universidade do Vale do Taquari, Univates, e atua como supervisor das unidades de internação e ala COVID do Hospital Estrela. Passo a palavra para a colega Viviane, que vai apresentar os demais colegas. Bom dia, pessoal, tudo bom? Então, temos a enfermeira Mariângela Souza, graduada em enfermagem pelo Centro Universitário Metodista, IPA 2016, laureada com honras ao mérito pelo COREI em 2016, pelo destacado, especialista em urgência e emergência pelo Programa de Residência Multiprofissional do Hospital de Pronto-Socorro de Porto Alegre, especialista em UTI pelo Programa Pós-Graduação Lato Sensu da Faculdade Unileia. Atual enfermeira na unidade de Covid do Hospital Divina Providência desde julho de 2020. Temos a enfermeira Luane Machado Silveira, da atenção primária, gerente e enfermeira da unidade de São Carlos, especialista em saúde coletiva pela Escola de Saúde Pública do Rio Grande do Sul e gestão de políticas de saúde, informadas pelas evidências do Hospital Sírio-Libanês, mestre em ensino na saúde pela URGS. Viviane Lacerda, do Hospital Independência, graduada em enfermagem pelo Centro Universitário Metodista, IPA do Rio Grande do Sul, em 2008. Pós-graduada em hematologia, hemoterapia e terapia de suporte. Atua como enfermeira assistencial na unidade de internação do Hospital Independência. Sônia Batim Froza, Hospital Santa Isabel. 32 anos, casada, mãe do Gonzalo. Formada em enfermagem desde 2013, pela Universidade do Vale do Taquari, Univates. Trabalha no Hospital Santa Isabel desde 2007. Iniciou como recepcionista e, após o término da graduação, iniciou como enfermeira, em março de 2014, no turno da noite. Atualmente, cursa pós-graduação em gestão hospitalar pela Faculdade Eficaz. Aline de Oliveira Cross, Hospital São José. Enfermeira e supervisora do setor de emergência, responsável pelo acolhimento e porta de entrada do Hospital São José de Arroio do Meio. Pós-graduada em urgência e emergência, trauma e saúde pública, com ênfase em saúde da família, cursando pós-graduação em gestão dos serviços de saúde. Que tratarão hoje sobre 1 ano de pandemia e qual a realidade da enfermagem. Bom dia, a palavra é com vocês. Então, bom dia a todos, o meu nome é Marcos, vou falar com vocês então um pouco sobre a experiência após este 1 ano de
de pandemia. Então, no começo, enquanto que a gente só ouvia falar na TV sobre o Covid, era uma questão ainda distante, mas a gente então já começou a organizar todo o nosso serviço, estruturar todo o serviço de enfermagem, enfim, hospitalar, para no futuro, caso chegasse aqui, como chegou, a gente conseguir atender a demanda desses pacientes. Então foi pensado da porta de entrada até serviço de UTI para esses pacientes, fluxos e, enfim, material, pessoal, equipe, né? Então, no início, então, a gente abriu um setor de internação, foi pensado, então, em isolar, fazer um setor separado dos demais pacientes. Então, a gente conseguiu oferecer 15 leitos no início, né? Então, até então, esses 15 leitos vinham dando conta da demanda, mas agora, de um tempo para cá, esses 15 leitos acabaram ficando obsoletos, né? Acabaram faltando leitos. E então a gente acabou passando para outro setor com um número maior de leitos para atender essa demanda, esse aumento da demanda de internação. O que acaba, então, e esse serviço todo acabou gerando, né, muitas dúvidas, incertezas no início, né, porque os colaboradores até, enfim, ficavam com medo, né, de atuar, de ir para esse setor. Então, foi todo um trabalho de orientação, conscientização do pessoal, para que esses pudessem vir, então, auxiliar nesse setor de internação COVID. Então, a gente também teve toda essa parte de orientação para esses funcionários, então, para que também teve todo um apoio psicológico para quem tivesse necessidade desse atendimento. Então, foi todo um serviço multidisciplinar oferecido para eles também, né? Para que também não ficassem, se sentissem mais seguros, né, para prestar esse atendimento para esse tipo de pacientes. Também teve a criação de uma UTI extra, com aumento também da demanda desses pacientes, com o agravamento da situação deles, que também acabou aumentando consideravelmente o número de funcionários. Muitos deles chegaram sem um treinamento, sem experiências, e tudo isso demandou um trabalho ainda maior das equipes, né, para treinar, preparar, orientar esses pacientes também no cuidado desses funcionários, no cuidado desses pacientes, que demandam muita atenção de todo o serviço, né. Os pacientes cada momento estão chegando mais graves, estão chegando com idades, no início eram idades maiores, né, pessoas mais idosas. Agora a gente já está, então, também recebendo pacientes mais jovens, então acabam também indo pacientes de 30, 40 anos a óbito aí, o que no início não acontecia, o que também acaba preocupando mais a gente, né, porque a gente sabe que muitos funcionários estão nessa faixa etária, e eles acabam se preocupando muito, então, com isso. Eu acho que, da minha parte, seria isso. Passo a palavra para o meu próximo colega. Bom dia a todos, eu sou a enfermeira Mariângeli, atuo na UTI Covid do sexto andar. Inicialmente era uma UTI única, depois ela se desmembrou, então, em duas, e eu comecei a atuar na UTI 6B, que nós começamos com 8 pacientes, e agora estamos com 16. Eu vejo que tem sido um grande desafio para as equipes de saúde, em especial para as equipes de enfermagem, que têm demonstrado uma grande resiliência, né, com tantas adaptações e readequações nas práticas assistenciais, inclusive ambientais também. Tendo em vista que uma parcela significativa dos pacientes COVID necessita de um cuidado intensivo, de terapia intensiva, e o tempo de internação acaba sendo superior a 2 semanas, então a gente tem uma demanda constante, né, em relação a esse cuidado intensivo ali na UTI. Então, mesmo que a gente tenha aí, às vezes, queda na curva, a gente sempre tem paciente, e são pacientes bem graves, né,
demandantes de procedimentos como intubação, ventilação mecânica invasiva, terapia dialítica, execução da manobra prona, prevenção e tratamento de delírio, que por si só são desafiadoras, né, dentro de uma unidade de terapia intensiva, mas que com toda essa demanda, né, assim, o medo do incerto, que as equipes compartilham com os pacientes também, né, eles nos trazem os seus medos, né, como vai ser, às vezes o medo de uma intubação, e a gente apoia, mas também não sabe qual vai ser o desfecho, né, então, compartilhamos esses receios, né, durante toda essa trajetória. Vejo que foi necessário toda uma reorganização das equipes, capacitação constante, né, aquelas pequenas reuniões no início do plantão para a gente alinhar algumas coisas, o desenvolvimento de protocolos, né, checklists. Então, tudo isso pensado em conjunto, né, com uma grande contribuição, assim, de todos os turnos e de cada membro da equipe. Às vezes é o olhar de um colega que salienta, né, uma necessidade, e a gente discutindo, a gente vê como aquilo é salutar, assim, como aquilo é realmente relevante e pode ser aplicado na prática. Então, tudo isso, assim, foram muitas conversas, né, muitas pequenas reuniões, e às vezes até informais ali, aquele momento no box com o paciente que a gente percebe que a gente tem que fazer alguma coisa diferente, né. Às vezes a gente estabelece um cuidado, mas o paciente COVID, ele tem suas peculiaridades, então a gente teve que readequar muita coisa. Vejo que o papel do enfermeiro, ele é fundamental nessa prática clínica, né? Então, para organizar esses processos, para dividir com as suas equipes, reconhecer os riscos, né? Às vezes o potencial para o desenvolvimento de uma lesão por pressão num paciente que está pronado, ou até mesmo risco de uma extubação, tracionamento de um catéter, mas tudo isso só pode ser executado com um trabalho em equipe, né? Claro, o olhar da equipe multiprofissional é muito importante, mas é diretamente ali o técnico que está ininterruptamente com aquele paciente que consegue fazer com que o que é idealizado seja posto em prática. Então, tem sido um desafio diário, né? Acho que a gente conseguiu desenvolver pequenas soluções e tem aplicado isso no nosso dia a dia. Uma outra questão que eu vejo, assim, que o processo de enfermagem, ele tem sido um desafio, tendo em vista a demanda, né? Às vezes a gente está com o número de pacientes, mas tem um ou dois que, em especial, eles necessitam mais da tua presença. Então, é o olhar da tua equipe, né? O olhar do técnico que está lá no outro box, que te traz uma demanda, e às vezes traz para a equipe multiprofissional e a gente consegue alinhar. Então, consegue fazer um processo de enfermagem mais completo, voltado também para as necessidades daquele paciente, o que vai acarretar numa sistematização da enfermagem de qualidade, que a gente consegue aplicar e dar continuidade no nosso, assim, nos demais turnos, né? Porque a enfermagem é isso, é continuidade. Vejo que foi muito importante essa comunicação e a padronização desses cuidados. Então, a gente conseguiu, assim, em tempo recorde, estabelecer algumas mudanças e colocá-las em prática, o que foi um desafio também. Acho que a necessidade de melhoria no serviço, a preocupação, né, com insumos, equipamentos, toda essa preocupação em fazer com que tudo se mantivesse, que nada faltasse, os treinamentos, a instituição oportunizou, então, disponibilizou novos materiais, a gente foi conhecendo, foi disponibilizado treinamento, como o colega Marcos colocou, né, novos colegas ingressando, cada um com uma bagagem. A gente também conseguiu fazer uma troca legal, que enriqueceu o nosso serviço. Então, às vezes, alguém traz uma vivência
de fora, a gente discute e vê o que é possível adaptar, né, incorporar, tudo isso. Eu acho que a comunicação foi a base, assim, para o nosso sucesso. Outro ponto importante que eu vejo é a questão da conciliação da técnica com a prática humanizada. Tendo em vista que a gente tem um paciente que ele está ali, longe da família, né? Questões como visita do familiar no UTI, a gente teve que retroceder um pouco, né? Visando a segurança do paciente, de seus familiares. Então, a equipe, ela acabou sendo, acaba sendo o suporte, a gente tenta suprir um pouco, né? Essa saudade também. Então, vejo, assim, que exigiu um pouco mais da equipe, né? Tem exigido, mas a gente conseguiu, a gente tem conseguido identificar essas questões emocionais, tanto dos pacientes quanto dos colaboradores, e sempre comemorar quando a gente tem um paciente que tem alta, né? A gente consegue, são pequenas vitórias, mas que a gente tem sim que comemorar e deixar claro para os pacientes que eles venceram. Então, isso é muito bonito, tem sido uma experiência pessoal incrível também, né? Não só profissional, acho que enriquece o pessoal da gente, assim, e nos dá a força para seguir. Contudo, eu acho que fica um legado, né? Essa troca de experiência, acho que a gente vai conseguir pensar em inovações para a profissão e principalmente vejo assim que houve um fortalecimento dos laços da enfermagem com a equipe multiprofissional, né? Então, como a gente hoje esse nosso olhar ele é valorizado não só pela sociedade, mas dentro da equipe multiprofissional, às vezes é o olhar do técnico que traz alguma relevância que realmente pode mudar aquele cuidado, né? A gente, a partir daquele olhar que às vezes o paciente traz uma demanda, que ele traz só para o técnico, que ele não traz para os demais profissionais, né? E que a partir dali a gente consegue discutir e readequar, então, esse cuidado. Acho que fica isso, fica essa relevância da enfermagem, não só na pandemia, mas, enfim, isso nos fortalece, né? E é muito bonito, e eu me sinto, tenho muito orgulho da minha equipe, desse momento, assim, acho que engrandeceu demais. Obrigada. Bom dia, pessoal. Eu sou a Luana, sou enfermeira. Sou gerente da Unidade de Saúde São Carlos, que fica no município de Porto Alegre, compõe, então, a rede de APS do município, que nesse momento tem uma parcela de unidades sendo conveniadas e administradas pela rede, pelo HDP. E acho que para iniciar eu queria dizer para vocês que eu estou muito contente de fazer parte desse momento, né? Porque vocês todos têm uma realidade muito parecida. São serviços hospitalares, né? E eu acho que eu contar um pouco para vocês de como as coisas se dão na outra ponta, né, desse sistema é super importante para a gente conseguir compreender que todos nós temos a nossa parcela de contribuição e de trabalho dentro, né, desse cuidado todo que a gente está vivendo na pandemia. Então, eu queria contextualizar um pouco desse lugar de onde eu falo, né? A Unidade de Saúde São Carlos, ela é uma unidade muito antiga aqui no município de Porto Alegre. Eu posso me arriscar a dizer que, com certeza, é um dos serviços mais importantes que a gente tem dentro do município quando se olha para a atenção primária, porque nós somos uma unidade que funciona das 7 da manhã até as 22 horas. Nós estamos localizados num local muito estratégico, né, de fácil acesso para a população. Nós somos aqui vizinhos do Hospital Independência, a gente está bem dentro de um terminal de ônibus, então vocês imaginem o quanto de pessoas circulam por aqui diariamente, né? A nossa equipe ela foi contratualizada e passou a fazer parte da rede em abril do ano passado, então nós nascemos com a pandemia. Daí vocês imaginem, nós somos 35 colaboradores, vindos cada um de um lugar, cada um com uma expectativa, com uma experiência diferente, e fomos parar aqui para compor esse serviço no fogo todo, né, do início ali da pandemia. Então, acho que o que os colegas trouxeram de aprendizado, de rotinas,
de treinamentos, de muitos momentos de conversa. Isso a gente viveu intensamente até a gente conseguir se conhecer, a gente conseguir se entender enquanto equipe mesmo, né? E hoje, quando eu olho esse um ano para trás, a gente comemorou agora, em 6 de abril, esse nosso primeiro aniversário, e eu olho tudo isso e vejo o quanto a gente amadureceu e quanto a gente cresceu, né? Enquanto serviço mesmo, assim, enquanto equipe, enquanto pessoas, vivenciando toda essa situação do Covid. O serviço de atenção primária, ele é preparado para atender todos os ciclos da vida, né? Do bebê ao idoso, passando pela gestante, pelo pré-natal, por algumas situações de urgência, sim, mas muito mais pensando em prestar um cuidado para o paciente para que ele não chegue até a emergência, para que ele não chegue até o hospital, né? E quando a gente pensa na situação do Covid, a gente precisou se reinventar totalmente o tempo todo, porque nós não deixamos de ter a nossa gestante, o nosso hipertenso, o nosso diabético, a nossa tuberculose, né, dentro do serviço, e mais todos os atendimentos dos pacientes sintomáticos respiratórios, que essa é a nossa realidade, é a identificação do sintomático respiratório dentro do serviço. E junto com tudo isso, a gente tinha que pensar sempre na segurança do paciente, na nossa segurança, né? Porque diferente de um ambiente preparado para atendimento COVID, uma ala COVID, uma UTI COVID, aqui nós somos um serviço generalista, né? Assim como eu tenho a suspeita de COVID, eu tenho a gestante em atendimento dentro do mesmo ambiente. Então, os nossos cuidados, eles precisavam ser o tempo todo revisto, os nossos protocolos de atendimento o tempo todo repensados para que a gente realmente pudesse manter uma organização, um distanciamento, para que a gente pudesse garantir que os pacientes sintomáticos respiratórios fossem atendidos num local isolado, para que aquela sala sempre fosse muito bem higienizada após esse atendimento, para que não houvesse uma contaminação cruzada. E nisso tudo a equipe de enfermagem ela é fundamental, porque a gente precisa pensar todos esses processos enquanto enfermeiros do serviço, né? Ao mesmo tempo a gente precisa estar executando tudo isso, porque estamos aqui nessa linha de frente e precisamos trabalhar para que a equipe se mantenha motivada diante de todos esses acontecimentos, assim. Então eu vejo que foram grandes desafios, mas que a gente conseguiu aos pouquinhos ir vencendo tudo isso, né? Eu brinco às vezes que aqui eu tenho um condomínio para administrar, porque para dar conta do volume de atendimento que a gente tem, e para vocês terem uma ideia, ao longo desse um ano, nós notificamos mais de 8.000 casos suspeitos de Covid apenas no meu serviço. Então, é muita gente, é um volume, assim, quase que enlouquecedor, se a gente for pôr na ponta do lápis mesmo, né? Demanda muita organização e muita dinâmica de trabalho mesmo. E aí, para dar conta de tudo isso, eu tenho estacionado na porta aqui da unidade, para quem já passou por aqui ou conhece a São Carlos, um ônibus, que é ali que a gente atende os sintomáticos respiratórios. São 2 consultórios móveis, né, para dar conta disso. E logo na sequência do início da pandemia, a gente viu que pelo movimento que nós temos aqui, pela busca mesmo que as pessoas fazem por esse serviço, a gente precisava também ofertar as testagens, as coletas de PCR. Então, eu também tenho um espaço fora da unidade para as coletas de PCR. E isso foi trazendo cada vez mais volume, né? Foi ampliando a equipe também. Hoje eu tenho 4 pessoas que trabalham somente nas testagens, mas isso tudo fez com que a nossa equipe fosse se reinventando, fosse amadurecendo, né? Eu percebo, assim, que na nossa organização enquanto serviço, a enfermagem ela é fundamental, porque todo esse processo de acolhida, de avaliação, de identificação do sintomático respiratório, de orientação do isolamento domiciliar, da coleta do exame, do resultado depois do exame, tudo isso é feito pela equipe de enfermagem. Todos os nossos atendimentos, eles são do enfermeiro. Só vai chegar na demanda para consulta médica, atendimento médico, quando o paciente tem alguma situação de agravamento, que se torna necessário que socorra, ou quando há necessidade de afastamento, né?
A nossa realidade ainda é muito de pessoas que trabalham em trabalhos informais, então eles não necessitam de atestado mesmo para o afastamento. Então, assim, eu poderia dizer para vocês tranquilamente que em torno de 70% desses 8 mil pacientes que eu disse que passaram por aqui foram atendidos exclusivamente pela equipe de enfermagem, né? Porque são pacientes com sintomas leves e que a gente consegue conduzir tranquilamente e que quando há, né, uma necessidade real, aí sim ele vai chegar no médico. Então, nós fomos, com certeza, muito protagonistas de todo esse processo, assim, né, dentro da atenção primária. E eu trago muito para a equipe que a gente tem um papel fundamental no desenrolar da pandemia, porque a gente está ali com o paciente nos primeiros dias de sintoma, no momento em que ele precisa ser claramente orientado com relação ao isolamento, aos seus contactantes domiciliares, aos seus contactantes de trabalho, quando eles existem, porque só com essa orientação, com essa conscientização do paciente, que a gente vai conseguir diminuir os índices de contaminação, né? E diminuir os índices de agravamento, enfim. É muito importante que a gente consiga, enquanto equipe, esclarecer para as pessoas quais são os sinais de alerta, em que momentos que eles devem sair de casa, em que momentos que eles devem procurar atendimento num serviço de urgência, em que momentos que, se eles não estiverem bem, eles têm condição de retornar aqui para nós. Então, isso tudo é da equipe de enfermagem, né? Eu vejo que a gente teve também momentos, assim, da equipe estar um pouco mais cansada, da gente precisar retomar todas as coisas novamente. Acho que a gente vinha, assim, numa expectativa muito positiva da chegada da vacina e, de repente, a gente se deparou com um agravamento enorme da pandemia, né? Então, acho que o que a gente estava, assim, se alentando de uma hora para outra mudou completamente, e aí a gente mais uma vez teve que se reinventar. Para dar suporte para os serviços de urgência e emergência do município, nós passamos a funcionar todos os finais de semana de março. Então, a gente sempre trabalhou de segunda a sexta-feira. No mês de março deste ano, agora, a gente trabalhou todos os dias, sábado e domingo, para ser referência para o atendimento, daí sim, de pacientes mais graves. Mais uma vez a gente precisou estudar, mais uma vez a gente precisou de treinamento, mais uma vez a gente recebeu materiais, assim como a colega falou, que não são, né, não eram então do escopo de trabalho da atenção primária, e a gente teve que buscar isso enquanto enfermeiros. Eu acho que o que fica, né, de todo esse momento, assim, esse ano, é muito essa importância que a atenção primária tem, sim, e a importância muito grande que a equipe de enfermagem tem, né? Eu acho que as pessoas, de certa forma, vão nos ver diferente depois de agora, né? Depois desse momento que a gente viveu e ainda está vivendo, né? Acho que a gente vai ter um reconhecimento que talvez a gente nunca teve em nenhum momento da história, né? Até então. E penso que a gente aqui, enquanto Unidade de Saúde de São Carlos, a gente foi mais uma vez desafiados com a vacina. Se a gente viveu todo um momento, né, para atender esse sintomático, para o doente, enfim, agora a gente vive um momento vacinação. E aí, eu acho que eu trouxe isso outro dia, inclusive numa reunião do HDP, que a gente tem muito trabalho com a vacina, mas a gente tem uma sensação maravilhosa de fazer parte disso. Que só quem tem a oportunidade de dar essa dose de esperança para as pessoas pode descrever. Porque é algo inacreditável. A gente vê, assim, as famílias comemorando, as pessoas, as lágrimas, né, se vacinando. Eles tiram foto, eles nos trazem milhões de presentes, a gente ganha presentes diariamente, assim, a gente sente o calor realmente, assim, sem poder ser abraçado, né, como talvez nós gostaríamos, mas a gente sente muito esse lado muito humano das pessoas e esse agradecimento por a gente estar conseguindo dar esse alento, assim, essa dose realmente de esperança que tem sido a vacina. Então, neste momento, é o que nós estamos vivendo, né? Eu acho que a gente conseguiu retomar um pouquinho dessa calmaria, a gente já sente uma mudança, né, no perfil das pessoas que têm chego aqui como sintomático respiratório. O mês de abril ele já foi muito mais tranquilo do que o mês de março, a gente consegue perceber essa diminuição,
E aí a gente consegue ver que neste momento a gente vacina mais e atende menos sintomático respiratório, porque em março isso estava o inverso. A gente atendia mais paciente sintomático respiratório e vacinava menos, porque as pessoas também não estavam saindo de casa para vacinar, né? E agora a gente está vendo que essa balança virou e acho que para a equipe isso também se tornou mais leve, a gente está conseguindo, né, estar um pouco mais tranquilos para trabalhar, no sentido de que a gente entende que neste momento a gente está fazendo algo muito positivo. E não que antes não fosse, mas antes a gente vivia aquela dor, aquele sofrimento, né? Aquela ansiedade de querer que tudo passe o quanto antes. Agora a gente sente que a gente está dando uma contribuição um pouco maior para que isso possa passar através da vacinação. Então, acho que pensando assim em tudo que fica da equipe de enfermagem, né, nesse momento pandemia, eu me sinto muito honrada, né, de dizer que a gente está fazendo a nossa parte, que a gente está contribuindo da forma que a gente pode, seja no atendimento, na avaliação, na orientação, e agora muito nessa questão da vacina, que é nosso, que é da enfermagem, que é assim, né, que a enfermagem consegue, enquanto atenção primária, mostrar o seu valor ao longo de tantos anos, né? Todas as pessoas, quando se fala em unidade de saúde, acredito que a primeira coisa que vem na cabeça é a vacina, é o filho que levou para vacinar, é a gotinha, né? Então agora a gente está vivendo isso com a vacinação do Covid. Acho que era isso que eu queria trazer para vocês um pouquinho do que é a nossa vivência. Tenho certeza que teria muito mais ainda para a gente conversar, mas acho que para vocês terem uma ideia assim de como funciona, né, essa pontinha ali da atenção primária. Então, agradeço bastante a oportunidade de trazer o nosso trabalho para vocês. Viviane. Olá, bom dia. Bom dia. Passo a palavra para ti. Certo. Então, nós iniciamos 2020 a enfermagem também, principalmente a enfermagem iniciou 2020 impactada aí com esse surgimento desse vírus, pouco conhecíamos sobre ele, né? Sabíamos que se tratava de um vírus de alta capacidade de contágio, com grande risco de letalidade, e nesse contexto a enfermagem se mostrou um alicerce, né? Se mostrou um grande alicerce para toda essa estrutura. Rapidamente, o nosso serviço de saúde precisou se estruturar, montar protocolos e começar a receber esses pacientes. Eu iniciei essa jornada lá no Divina, no dia 22 de março, começou a gente começou a receber, a gente recebeu a primeira paciente, e a gente tinha nesse período muitos medos, muitas ansiedades e incertezas. Estávamos prontos e estruturados fisicamente. E por não ter tanto conhecimento, o aprendizado de toda a equipe multidisciplinar, todas as equipes profissionais da área da saúde, a gente foi conhecendo mundialmente a doença, né? E como tratar, o prognóstico, e tudo isso trouxe muita ansiedade e medo para as equipes. Nesse período eu tive uma transição, vim para o Independência, e aí então com uma nova equipe também, a gente já tinha aqui em junho o serviço montado, foi aquele serviço que foi muito falado, que foi feito junto com o Hospital Independência e algumas empresas que estruturaram esse serviço. E aqui a gente pode ver uma realidade muito delicada, né? A gente recebia diariamente pacientes, a gente precisava capacitar nossas equipes e ao mesmo tempo dar apoio psicológico, porque no início os funcionários tinham muito medo de tudo, a gente não sabia ainda quanto tempo isso ia durar, aquela esperança de que tudo seria muito rápido, de que logo terminaria, e assim não foi acontecendo. Os pacientes COVID são pacientes com um grande diferencial por uma série de questões, né? A gente tem não simplesmente pessoas saudáveis que ficam com o COVID pronto, a gente
recebe pacientes assim, né, que não tem nenhuma doença prévia, mas a gente também teve muita gente que vinha já de internações longas por tratar outras doenças, já vinham com um sofrimento grande, afastados das famílias. E a enfermagem precisou dar conta desse aporte emocional também para os pacientes. E o serviço se estruturar dessa maneira para a gente tentar diminuir, porque essa questão de ansiedade é fortemente ligada nessa situação aí de ansiedade e toda essa questão que os pacientes acabam sofrendo, ficando mais angustiados, e atrapalha muito no tratamento deles. A gente também observa que a enfermagem na enfermagem é a única profissional da área da saúde que fica 24 horas por dia ao lado do paciente, e isso a gente precisou dar uma estrutura para nossas equipes, né, para que a gente pudesse psicologicamente estar bem também. Teve momentos difíceis, a gente no final do ano já estávamos com uma expectativa de melhora e fomos já no início do ano de novo confrontado com o aumento da pandemia, e esses meses aí de março, fevereiro e março, como a colega, como a Luana falou, foram difíceis de novo. Mas hoje eu percebo que a enfermagem já está muito mais preparada tecnicamente e emocionalmente para essa situação. A gente teve sim momentos de muito cansaço, de ver os nossos colegas ficarem doentes e ter que lidar com todas essas situações. Mas hoje, depois de um ano de pandemia, eu fico muito orgulhosa de ver que a enfermagem, ela cansa, óbvio, tem períodos que a gente cansa, tem períodos que algum funcionário fica mais desestruturado por todo esse contexto, mas a gente também percebe que a enfermagem não desanima, que ela segue em frente, que ela é muito unida nesse sentido. E a gratidão de ver as pessoas, as famílias, na alta dos pacientes, isso tudo é muito reconfortante para a gente. E acho que isso dá mais ânimo ainda para a gente continuar cada vez mais forte nessa luta que a gente tem travado contra o Covid, né? A expectativa, sim, de que tudo isso diminua agora com a questão da vacina, enfim, é grande, e isso acalenta um pouco o coração das equipes. Eu acho que é isso assim, que eu tinha para trazer dessa minha experiência de um ano, e agradeço a participação de estar aqui hoje com vocês. Bom dia, então. Meu nome é Sônia, eu sou enfermeira aqui do Hospital de Progresso. Falando um pouquinho sobre esse último ano, eu acho que ele foi um tanto quanto intenso, né? Foi muito intenso, na verdade, tanto emocionalmente, quanto física e quanto mentalmente para toda a equipe. E não somente para nós da enfermagem, né? Eu acho que como para todos os profissionais que trabalham dentro do hospital. Eu trabalho no turno da noite aqui no hospital, e nós trabalhamos com um número de funcionários um pouco reduzido na parte da noite. Então, a nossa vivência na frente, quanto ao cuidado ao coronavírus, foi um pouco diferente, né? A gente percebeu nesse ano muitas angústias, muitas incertezas, e a gente atendeu muito telefone às 2 da madrugada, de familiares muito preocupados, né, com os seus pacientes que estavam aqui, com os seus familiares que estavam internados com nós, em casa, sem saber como eles estavam, porque como nós somos um município pequeno, os familiares sempre foram muito presentes nas internações desses nossos pacientes. Então, essa foi uma angústia muito vivida aqui em Progresso. Quando tudo começou, a gente, então, teve uma reunião que nos deixou muito preocupados, porque, a princípio, a gente via somente nos outros países, e a gente estava vendo que o coronavírus estava chegando muito próximo aqui de nós. Então, a gente iniciou com todos os protocolos, como em todos os outros hospitais também, com a questão de treinamentos, com material para capacitação em todos os setores. E a gente viu como a gente é unido, né? Como a nossa força da enfermagem é forte. A gente vinha trabalhar com muita insegurança, com muito medo do que a gente ia encontrar aqui, né? Nós
temos pouco, nós não temos disponibilizado aqui dentro do hospital, vamos dizer, um serviço de tomografia. Então, a gente sabe o quanto isso é, para nós, às vezes, complicado, fazer a remoção de um paciente de coronavírus para uma outra instituição para realizar esse exame. Na parte da noite, então, não sei se alguém já trabalhou na noite, eu acho que a noite assusta, né, por si só. Então, a gente trabalhar podendo oferecer somente um raio-x para o paciente, eu não tenho um serviço de laboratório, isso também nos deixava muito angustiado. Que mais que eu posso falar? Mas eu acho que a gente vem vencendo todo dia, né? A cada dia é um dia diferente, a gente comemora muito as nossas vitórias, né? A gente nunca sabe como a gente vai entregar um paciente, às vezes a gente recebe ele de uma forma e tem que entregar ele de outra, né? Então, eu acho que foi um ano muito intenso e um ano cheio de vitórias e um ano de muito aprendizado. E eu acho que o que resume esse ano de pandemia para nós, eu acho que é a palavra união, né? Que unidos nós somos mais fortes e está dando certo porque a gente continua unido, não estamos desistindo. Como a nossa colega Luana falou, agora a gente comemora as vacinas, né? Quem já está vacinado tem chegado ao serviço com menos sintomas, não está ficando tão grave. Então, eu acho que está dando certo e a gente fez um trabalho muito bonito. Acho que da minha parte seria isso. Bom dia, colegas da rede. Eu me chamo Aline, sou enfermeira e supervisora do setor de emergência do Hospital São José de Arroio do Meio. Também sou responsável pelo acolhimento e a porta de entrada aqui do hospital. Então, falando assim um pouquinho para vocês, um breve relato de como foi esse ano de Covid para a gente aqui no hospital. Inicialmente, a gente já teve digamos assim, um desafio muito grande. E quando surgiu o Covid, né, no nosso país, enfim, já iniciou aquela preocupação, será que vai chegar aqui? Será que a gente está preparado para isso? Como trabalhar com esses pacientes? Então, inicialmente, a gente teve que fazer toda a questão da mobilização e criação, entre aspas, né, de um setor onde pudesse ser atendidos esses pacientes sintomáticos, né? Ou um lugar específico aqui no hospital para esses atendimentos. Então, no início, a gente começou planejando onde seria esse setor, que hoje ele é um setor em anexo à própria emergência, né, porém dividido, e inicialmente a gente iniciou com poucos leitos, até porque a gente não sabia que a demanda iria ser tão grande como foi, e aí depois a gente foi vendo e foi reestruturando, né. Claro que tudo isso veio a preocupação com as equipes, a questão dos treinamentos, como a gente ia treinar essas equipes, que tipo de paciente que a gente ia receber, se fosse pacientes com sintomas mais leves ou até pacientes com sintomas mais graves, né? E aqui no Hospital São José, a gente tem uma UTI que está em construção. Então, no momento, a gente não tem uma UTI no hospital. A gente teria que trabalhar com esses pacientes críticos ou semicríticos dentro dessa unidade. Muitas vezes a gente teria que aprender, então, como trabalhar com esses pacientes. E isso foi um desafio muito grande, porque as equipes inicialmente também tinham muito medo, tinham um receio, como seria trabalhar com esses pacientes. Muitas pessoas traziam a dúvida, né, digamos assim, eu tenho capacidade, eu consigo dar conta desse atendimento. E aí, claro, com o passar do tempo, esses desafios, essas angústias foram melhorando, esses pacientes foram aumentando cada vez mais esses atendimentos, e a gente foi cada vez se capacitando e aprendendo mais, né? A gente teve todo o processo de organização com a rede também com relação aos fluxos de atendimento, dos casos mais leves serem atendidos na rede básica de saúde, não vir até o hospital, né? Somente a gente atender aqui pacientes com maior complexidade, digamos assim. Foi revisto toda a questão da porta de entrada, do fluxo inicial desses pacientes, a questão de equipamentos da unidade, quando a gente montou essa unidade, a gente foi ver toda a questão de equipamentos. Também nos pegou muito de surpresa, porque a gente tinha poucos respiradores, a gente precisou adquirir mais, né? Então, assim, tudo isso foi um desafio muito grande. E, claro, muito, assim, a questão do fortalecimento com a rede também, porque tinha reuniões, né?
para ver a questão da medicação, se ia ter o suficiente para todos, né? A questão do próprio respirador, se nos faltava, a gente conseguia emprestado de algum hospital, enfim. E claro que a gente fazia aqui também a questão de reuniões diárias ou periódicas com a equipe do comitê gestor, né? Onde a gente também definia, assim, algumas questões de aprimoramento, de melhorar, né, a estrutura, de melhorar o atendimento. Então, isso também foi muito importante, passo muito importante para a gente. E eu costumo dizer, assim, uma frase do próprio padre Eduardo Michelis, que ele fala que o trabalho em conjunto gera uma força indestrutível, né? E, de fato, foi isso mesmo que aconteceu. O trabalho em conjunto com a equipe de enfermagem, com a equipe multidisciplinar, com os médicos, em atendimento a esse paciente, ele trouxe para a gente, assim, muito aprendizado, né? Muita valorização. Então, acho que isso é um ponto muito importante. E, claro, cada passo, assim, que a gente ia dando, a gente ia vendo que situações iam ocorrendo de formas melhores, digamos assim. A gente teve também a questão da primeira ala que foi iniciada, e logo depois a gente viu que, com o aumento dos casos, nesses meses de finalzinho de fevereiro, ali em março, a gente precisou abrir a outra ala, né, que é uma ala que ficava aqui no segundo andar do hospital, onde ficavam, então, esses pacientes também internados, né, e a gente também teve que preparar essa equipe que não estava diretamente com esses pacientes para esse atendimento. Então, a gente trabalhou muito a questão de capacitação, de treinamentos, de organizações, de fluxos, né, e funcionou muito bem, assim. Hoje a equipe está mais preparada, a equipe já não tem mais tanto aquele medo, aquele receio como tinha no início, né? E no início também, os funcionários também se abalavam com algumas situações, né? Pacientes muito graves, a gente tinha pacientes aqui entubados que ficavam com a gente por um período de tempo, até aguardando o leito de UTI em outro hospital, enfim. Isso acabava também comovendo mais a equipe. Hoje a equipe já está, digamos assim, trabalhando melhor desta forma, né? E evoluiu muito. Então, tudo isso para a gente foi um desafio, e eu costumo dizer que hoje o aprendizado foi muito grande. A gente ainda não sabe muito sobre o Covid, mas o pouco que a gente já sabe já está nos ajudando bastante, né? E também, assim, é importante a gente falar que a gente, nós, de uma forma geral, acho que toda a rede, a gente exercitou a cultura do enfrentamento do problema, né? Que a gente inicialmente teve que pensar lá desde o início até agora, como está a nossa evolução, como está o nosso andamento e como está sendo o atendimento pensando nesse paciente, né? Então, isso, assim, posso dizer que a evolução foi muito grande. E acho que para nós, profissionais da saúde, foi uma experiência muito importante, muito válida, né? Todos nós aprendemos muito sobre isso. A gente vê que a nossa capacidade também é muito maior perto do que a gente acha que pode ter, né? Então, isso também eu acho que é muito importante, tá? Vou finalizando por aqui, para não me estender muito, acho que basicamente era isso. Eu retomo a palavra aqui. Quero parabenizar a todos, tá, pelas suas falas, e dizer, assim, que fico muito encantada, né, com tudo que eu vi aqui nas colocações de vocês. Realmente foi um período muito difícil, assim, né? Quantas vezes nós tivemos medo, né? E assim, trocando muitas vezes com os colegas gestores, e a gente tinha que colocar uma casquinha para não deixar transparecer, né? Mas assim, eu sempre digo que a gente tem que aproveitar as oportunidades, né? E eu acho que a principal lição que o enfrentamento dessa pandemia nos trouxe foi de aproveitarmos as oportunidades, né, para crescermos juntos. E tivemos nesse período um fortalecimento muito grande em rede, enquanto unidade de saúde da rede, e também enquanto enfermagem, né? Durante as falas, eu estava conversando um pouquinho aqui com a Viviane sobre a importância do papel da enfermagem, né? E nesse ano, assim, que passou, nos últimos meses, né? Tudo que nós aprendemos e o quão importante o papel da enfermagem na
organização de fluxos, capacitações, e nós deixamos de fazer o cuidado, muitas vezes, ou a própria gestão centralizada só no papel do enfermeiro ou no gestor da área. E eu acredito muito no envolvimento de toda a equipe, né, nos técnicos de enfermagem, que são as pessoas também que estão ali à beira do leito sempre, e vivenciando os pequenos detalhes no cuidado do paciente, principalmente vivenciando as emoções, né? Então, essa integração do cuidado da equipe de enfermagem como um todo, juntando as experiências, as vivências, os conhecimentos técnicos do enfermeiro com o técnico de enfermagem e também multiplicando isso junto com a equipe multiprofissional, que foi fundamental nesse período de enfrentamento. Uma aprendizagem coletiva. Isso mesmo, como a Viane diz, uma aprendizagem coletiva. Então, assim, esse eu acho que foi o melhor fruto, assim, e mais saboroso que nós colhemos e ainda vamos colher. E eu acho que essa é a principal lição que a gente precisa permanecer aqui. Nenhum é tão bom, né, quanto todos nós juntos, né? E independente da categoria profissional ou da profissão, nós precisamos trabalhar em conjunto, né? Que nem a Aline colocou, nos marca muito, né? A frase do nosso fundador é que o trabalho em conjunto gera uma força indestrutível, né? Então, assim, vou dizer que eu fico muito feliz, né? Tô bem emocionada com as falas de todos. Participamos muito, assim, das dificuldades dentro da rede, né? E quanto é bom colher os frutos, né? Desse apoio mútuo, né? E para finalizar, que aproveito para parabenizar todos os profissionais de enfermagem, né, da Rede Divina Providência, aos nossos auxiliares, técnicos, enfermeiros, e dizer que nós precisamos nos reconhecer enquanto profissionais responsáveis por toda a organização diante da pandemia, né, por todo o cuidado, fazer diferença no cuidado, o carinho, principalmente levar a importância da empatia, sempre pensando que aquele que nós estamos cuidando é o amor de alguém. E quantos que tiveram em nossas mãos nesse período não foram os nossos amores, os nossos entes queridos, né? Então, assim, ó, de coração, né, um abraço virtual a todos e parabéns, né, a todos os profissionais de enfermagem da Rede de Saúde Divina Providência, a todos os nossos colegas de todas as instituições. Parabéns e obrigada de coração. Angélica, passo a palavra para ti. Ok, então agradecemos todos os palestrantes e parabenizamos, né? Porque vocês trouxeram um pouquinho de cada hospital, de cada profissional da enfermagem, né? O que está passando. Então, parabéns. E contamos também com a participação de todos no segundo dia, nossa terceira semana de enfermagem da Rede de Saúde Divina Providência. Muito obrigada.